Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma edição do nosso podcast Pod Life. Hoje nós temos a honra de receber a cantora, que é missionária também, Amanda Oliveira, que daqui a pouquinho vai estar contando pra gente, compartilhando um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho do seu ministério. E você que já está aí, já compartilhe com seus amigos, mande nos grupos da família, nos grupos da igreja, para que muitas e muitas pessoas possam ser alcançadas com a palavra que vai ser trazida aqui nessa noite. E eu já quero agradecer a cantora Amanda Oliveira. Muito obrigado, Amanda, por ter aceito o nosso convite. Eu creio que Deus, ele marcou esse encontro, né? Que tinha que ser hoje. A gente tinha marcado semana passada, mas não deu. Mas aprove o Senhor trazer a irmã aqui hoje para nos abençoar com um pouquinho da sua história. A casa é toda sua, pode cumprimentar os irmãos. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos os ouvintes, né, da rádio. Que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo nesta noite. Quero agradecer ao Senhor em primeiro lugar, porque Ele é a razão de estarmos aqui nesta noite. Toda a honra, toda a glória pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma honra, né, um privilégio estar juntamente com meu amigo, cantor Leonardo Joshua. É um prazer estar aqui compartilhando com os irmãos uma palavra, toda a trajetória, testemunho daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e o cuidado do Senhor, né, para com as nossas vidas, né, Léo? E sabendo que as promessas do Senhor, eu vejo aqui o cuidado do Senhor, que há mais de 20 anos atrás, tudo aquilo que Ele falou lá, Ele continua operando, Ele continua realizando no dia de hoje. E eu vejo aqui as promessas do Senhor, porque se o Senhor falou, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porque se Ele fala, irmãos, pode ter certeza que Ele cumpre. A Bíblia nos orienta dizendo que passa o céu, passa a terra, passa tudo o que for, mas a palavra do Senhor, ela permanece em nossas vidas e ela não passa vazia. E eu vejo aqui um cuidado do Senhor, e eu vejo aqui as promessas do Senhor. E quero deixar uma palavra para os irmãos que estão nos ouvindo, que está lá em Isaías 43, verso de número 13, que vai nos dizer assim, que ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? A gente vê aqui um texto de Isaías para com as nossas vidas, porque muitas das vezes a gente olha para o obstáculo, a gente olha para a luta, a gente olha para a prova e diz, meu Deus, parece que o Senhor não tem agido na minha vida. São muitas áreas da nossa vida que a gente diz, meu Deus, parece que o Senhor não está fazendo, parece que o Senhor não está realizando, mas aqui Isaías, ele vai escrever em um tempo de escassez com o povo de Israel que vivia naquela época. Isaías, ele é levantado, meus irmãos, numa época de dificuldade, numa época em que o pecado já tinha se alastrado sobre a terra de Israel, mas o Senhor levanta o profeta Isaías para estar nomeando a respeito da vinda do Messias, a respeito das promessas, a respeito de muitas coisas. Se a gente for ler o texto, a gente vai entender. E a gente vê aqui Isaías, Léo, falando conosco, que ainda antes que houvesse dia, eu sou. O que o Senhor está dizendo para nós nesta noite, que ainda que houvesse dificuldade na nossa vida, ainda que a gente olha para o nosso armário e a gente não vê um mantimento, ainda que a gente olha para nossa dispensa de roupa e a gente não vê uma roupa que a gente quer muitas das vezes, mas o Senhor está dizendo, você está passando o que for, mas eu sou na tua vida, eu sou na tua história, e se eu sou na tua história, eu vou cumprir, eu vou realizar, porque ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Ele está dizendo, eu sou, e eu vou muito mais além daquilo que os nossos olhos vê, do que aquilo que a nossa mentalidade vai descrever, de acordo com uma promessa. E o Senhor está dizendo, eu sou na tua vida, eu sou na tua história, eu sou na tua casa, eu sou em todas as áreas da sua vida, e operando eu, quem impedirá? Se o Senhor tem uma promessa na nossa vida, as pessoas vão tentar articular ali de uma forma, dizendo, não é capaz de fazer, não é capaz de realizar. A gente não é capaz, mas Jesus é, e Ele nos dá estratégia para a gente ir rumo a uma promessa que Ele fez. E eu vejo aqui através do texto, e eu vou me recordar, através do meu testemunho nesta noite, a respeito de algumas promessas que o Senhor fez na minha vida, na minha história. Eu me recordo que quando a minha avó vai contar, que quando eu estava sendo gerada no ventre da minha mãe, a minha mãe, ela não queria, né? Passou por uns momentos de dificuldade ali, ela não queria.
mas não é o nosso querer, não é a nossa vontade, não era o querer dela, era o querer de Deus, né? E a minha mãe teve uma gestação conturbada, porque o meu pai abandonou, porque o meu pai não quis assumir ali todo o papel de um pai. E ela foi passando por um sofrimento ali. E a minha avó me conta que esse abandono do meu pai, ela foi passando por uns momentos de dificuldade e nervosa, né? Porque toda gestação causa um desequilíbrio. Só desculpa eu te interromper. No caso, foi a tua avó que te criou, então. Foi a minha avó que me criou. A minha avó, Josefa Costa, uma mulher guerreira. Então, na verdade, a irmã não nasceu num lar cristão. A sua avó que era cristã. A minha avó que era cristã. Aí... A minha mãe estava distanciada. Então, tipo assim, foi tudo um propósito de Deus, né, irmã? Sim. É que nem eu, tipo assim, a minha mãe... Hoje eu entendo que os meus pais teve que se separar para mim chegar até a minha família de criação para mim poder conhecer o evangelho. Isso né? mesmo. Às vezes eu paro para pensar, se os meus pais não tivessem separado, né? Eu poderia ter tido a minha família certinho ali, mas eu não ia nunca ter conhecido a Jesus, porque a minha família não era crente, não tinha nenhum vínculo com o evangelho. Então a gente, às vezes, não entende o processo que estamos passando. Por quê? Porque é uma forma que Deus está usando para lá na frente, eu e você entender. É verdade, com toda certeza. Então, ali, todo o sofrimento, né? Eu fui sendo gerada e chegou a época de eu nascer, mas só que, tipo assim, que quando a minha mãe foi no Hospital Zona Norte aqui de Londrina, e minha mãe começou com muito sangramento. A minha avó conta que foi muito sofrimento e eles tentavam um parto normal, mas não deu certo. Aí partiu para cesárea. A minha avó conta que eu nasci muito roxa. Aí os médicos falaram assim, olha, a gente vai fazer de tudo possível, mas é bem provável que a criança, né, não sobreviva. Mas graças a Deus estamos aqui. A minha avó foi uma mulher guerreira, tem sido uma mulher guerreira, me criou nos caminhos do Senhor. E ela conta muitas coisas, testemunho de quando eu era pequena, era muita enfermidade. Aí ela me acolheu, né, por conta da minha mãe ser muito nova. Minha mãe tinha aproximadamente 17 anos, Nossa. Bem novinha. Me acolheu ali, pegou a minha guarda. Mas em todo tempo a minha mãe estava ali, sabe, dando uma ajuda e distanciada do evangelho. Mas eu creio que um dia nós vamos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando eu digo eu e minha casa, é toda a minha família. Eu creio, porque eu sirvo um Deus que é poderoso. E a minha avó conta que ela pegou a guarda, né? Passou lá pro nome dela. E minha mãe, todo o tempo ali, sempre dava uma escapada, mas aí foi tendo meus irmãos. E eu sou a mais velha da minha mãe, mas a minha avó sempre me criando no Evangelho de Cristo. Me apresentou na igreja, eu era da Assembleia de Deus, Missões. E minha avó sempre ali instruindo o que era bom, o que não era, o que era correto, o que não era. E eu me recordo, Léo, que me chama a atenção, que eu não fui forçada a aceitar Jesus. A minha avó em todo o tempo só me instruía. As coisas erradas, as coisas... Tanto que minha mãe, quando eu tinha uns 12, 13 anos, minha mãe falava, agora você tem que seguir por vontade própria, porque se você seguir por causa de mim, você vai estar em vão na igreja. É verdade. E é o que acontece muitas vezes hoje, muitas crianças, elas estão forçadas dentro da igreja. É verdade. Porque ainda não tiveram um encontro, não tiveram aquele momento com Deus. E isso é muito importante, né? Quem é pai, instruir a criança desde criança a ter um verdadeiro encontro com Deus. É verdade. Porque a gente tem que servir a Deus pela nossa intimidade com ele, não porque minha mãe é crente, é você, meu pai é crente, eu você. Igual tem um ditado que sempre fala assim, que porque meu pai é pastor, eu não preciso aceitar Jesus. Não, tem que aceitar Jesus todo mundo. É verdade, né? É verdade. Então, eu me recordo que daí, como eu estava dizendo, né, nunca me forçou, mas em um culto há mais de 20 anos atrás, ano de 2001 mais ou menos, eu tinha aproximadamente 8 anos de idade. A gente estava num culto, eu sempre conto isso nas igrejas que eu passo. Eu estava num culto num lar e era um ex-homossexual que estava pregando naquele dia, ex-travesti, perdão. E ele pregava, Léo, e aquilo penetrava no meu coração. E eu olhava e falava, nossa, que coisa linda, que pregação linda desse homem. E eu prestando atenção ali no culto, e uma emoção muito grande, mas foi uma emoção que não foi passageira, foi o Espírito Santo de Deus mesmo, naquele momento me instruindo. E eu me lembro que ele fez o apelo, e eu 8 anos de idade, uma criança, nem sabia o que quer, né? Levantei minha mão no meio do culto ali, aceitei Jesus.
E quando eu cheguei em casa, a minha avó não precisou, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, eu cheguei em casa, eu me lembro como hoje. Tirei todas as minhas calças, todos os meus shorts, todas as brusinhas que eu tinha decotado, tudo aquilo que o Espírito Santo foi me instruindo. Não precisou, sabe? Foi um toque do Espírito Santo. Eu me lembro como hoje, era um guarda-roupa de 2 portinhas, fui tirando tudo ali. E fui mudando todas as minhas vestes e tudo passou a mudar. Só que, o que acontece? Com os meus 9 anos de idade, o Espírito Santo marcou em mim. Quando a gente estava num culto de jovens, o Espírito Santo desceu ali naquele ambiente, na igreja, o Espírito Santo desceu e me batizou com o Espírito Santo. Mas como ter certeza se era o Espírito Santo? Naquela época, mais de 20 anos atrás, eles olhavam e diziam, não, realmente ela está batizada com o Espírito Santo. E era uma coisa que vinha, fluía e ficava na nossa história. E eu me lembro como hoje o Espírito Santo desceu ali e me encheu com uma graça tão linda, que aos 9 anos de idade o Senhor me impactou com o Espírito Santo. E estamos aí para a glória de Deus. E com aproximadamente 10, 11 anos, eu comecei a ministrar a palavra do Senhor. Nossa, bem cedo. Bem cedo, bem cedo. E as pessoas, os meus colegas de escola, olhavam e diziam, lá vai a crentinha, lá vai a Santa Rona, porque eu andava como uma crente mesmo, sabe? Diferente em tudo. É que nem eu quando era criança. Quando eu era criança, eu andava com o cabelo, que a gente era da Deus e Amor. Eu andava com o cabelo... como é que fala? Aquele cabelo topete? Assim... Isso, da Deus e Amor mesmo. Uhum. E eu colocava o uniforme dentro da calça. Crentinha, aí os meninos chamavam de pastor, mas eles me respeitavam, sabe? Eles não falavam zoando. E eu lembro que às vezes alguém mexia comigo, os meninos iam pra cima mesmo e falavam, se mexer no pastorzinho, eu te arrebento. É verdade. Mas porque a gente tinha aquele respeito, né? As pessoas viam os crentes assim, nossa, ali vai uma serva de Deus. E o pessoal pedia pra mim orar, professores. Ora por mim, porque via, sabe? Não era uma coisa assim... Hoje em dia a gente não vê a gente não consegue ver quem é crente ou não na rua. Mas há uns 20 anos atrás, era muito lindo. Você via assim, lá vai a serva de Deus. Você me fez lembrar de algo aqui, de uma amiga minha. Eu me lembro que eu tinha 9 anos, mais ou menos, de idade também. Ela falou assim, Amanda, eu olhei pra tua cara e disse, eu vou apedrejar essa menina. Mas por que ela quis me apedrejar? Ela hoje, ela contando pra mim por esses dias, ela falou, Amanda, você quer saber o porquê que eu queria tacar pedra em você naquele dia na escola sem eu ter feito nada, Léo? Eu não encarava ninguém, eu não mexia com ninguém, eu era tão quieta no meu lugar, que ela falou, depois de quase 20 anos, ela veio me falar o porquê que ela queria tacar pedra em mim, sabe por quê? Porque ela falou porque eu era crente, porque eu era diferente. Aí eu falei, menina, né? Incomodava. Ela falou, tinha raiva de você por conta disso. Então aí eu vejo todas as promessas do Senhor, sabe, sendo nos orientado, trazendo coisas diferentes na nossa vida, mudança na nossa história, na nossa casa. E a questão do teu ministério, irmã, você teve um incentivo da tua avó? Ou foi algo que você começou a ver ali na igreja, nasceu uma sede, eu vou cantar, eu vou ministrar? É algo impactante. Olha como Deus é fiel. Eu tinha 9 anos de idade. A minha avó conta que com 2 anos de idade eu cantava o hino da harpa número 15. Algumas pessoas não acreditam, mas a minha avó conta, ela tem 76 anos, ela não vai mentir. Ela não vai inventar uma história. Ela conta que eu cantava o número 15 da harpa quase todo. Nossa. Uma criança de 2 anos. Mas aos 9 anos de idade, eu me lembro que o camelô, eles estavam construindo. Eu tenho muita... que nem eu. Eu lembro de muita lembrança. Quando eu tinha 4 anos. 4 anos. Eu conto, as pessoas não acreditam, Léo. Eu lembro uma vez, quando eu tinha 4 anos, eu achava que era só eu que era assim. Não. Eu lembro como se fosse hoje, uma foto que eu tenho até hoje, com a camisa do Brasil, que o fotógrafo foi na casa dos meus pais. Eu sentei no sofá, tirei aquela foto até hoje, eu lembro o dia, tipo assim, como se fosse hoje. O fotógrafo chegando, assim, com aquela foto pronta no portão de casa. Certinho, assim, eu lembro tudinho, com 4 anos. Com 4 anos. Eu lembro quando eu tenho diferença do meu irmão caçula, eu sou 3 anos mais velho do que ele. Então, quando ele nasceu, eu tinha 3 anos. Eu lembro a minha mãe chegando do hospital com ele enrolado, eu com 3 aninhos. Eu lembro certinho, ele chegando, até a cor do cobertor, eu lembro o cobertor que era. Olha aí, eu tenho muitas lembranças de aniversário, quando eu tinha 4 anos, mas, porém, lembrando do ministério. Eu vim no camelô com a minha avó. Minha avó, todo começo de mês, ela vinha receber, né? E me trazia. Não era sempre, mas fazia o possível de trazer. E eu passei no camelô, eles estavam construindo, era lona ainda, Léo. Era aquelas lona azul, eu me lembro como hoje. E aquela multidão. Passei numa portinha que eles estavam ali.
e eu vi umas fitas cassete, era fita ainda. E eu falei, vó, eu quero esse playback da Lauriette, Léo. Da Lauriette, eu nem sabia onde que eu ia cantar aquilo. Mas eu peguei logo a fita de playback da Lauriette, O Segredo é Louvar. Nossa, eu tenho lá em casa até hoje o CD. É, um dos primeiras canções, já vou citar aqui as primeiras canções que eu louvei. Eu peguei essa fita e peguei uma da Melissa e da Andréia Fontes. Foi uma das 3 primeiras fitas que eu peguei. Tá, peguei essa fita, levei. Só que também eu já tinha o cantado lá da Lauriette na minha casa. Quando eu cheguei, coloquei o cantado e ouvi. Escutei. Eu falei, vó, hoje eu quero a oportunidade. Ela falou, não, você não vai cantar, filha. Você não sabe cantar. Nem a minha avó acreditou. Aí eu falei, eu vou cantar, eu quero a oportunidade, vó. Fala pro pastor. Aí o pastor me chamou, Léo. E o primeiro louvor que eu louvei foi O Segredo é Louvar. Nossa, e é difícil aquele louvor, hein? Eu tinha 9 anos de idade, eu me lembro como hoje, eu cantei. Quando eu terminei, a minha avó estava nas lágrimas, chorando. Os irmãos falando em línguas estranhas, sabe? Foi algo que me comoveu, que é algo até emocionante de dizer. Sabe, porque eu vi ali que a promessa do Senhor já tinha sido gerada em mim, mas eu não sabia, né, como lidar com essa promessa. Então, louvei esse louvor. Quando eu terminei, minha avó falou, menina, eu não acredito que você cantou. Eu não estava acreditando que você ia cantar. E outra, cantei sem a letra, na mente, sabe? Então, foi uma das primeiras canções que eu louvei. Aí depois, logo após, foi vindo Deus dos Deuses. Comecei a participar de grupo de louvor, grupo de jovens na igreja, e solava, sabe? Solava só hinos altos, Lauriette, Cassiane. Nessa época Cassiane. tava bem no auge, né? Cassiane, Sim. Lauriette. Eu tinha a fita cassete do Para Sempre, não sei se você lembra do Para Sempre. Lembro, eu tenho o CD. Eu tenho A até hoje o fita, não. CD. E eu tenho o CD que era da época lá que a minha mãe comprou. Até hoje eu guardo. Meu Tenho o Deus. CD, eu tenho Para Sempre, eu tenho Com Muito Louvor, eu tenho Recompensa. Eu cantava o CD Recompensa inteiro, porque na época eu era criança, então minha voz dava o tom da Cassiane. Até minha mãe falava assim, as irmãs vão ficar bravas, porque você canta todos os hinos da Cassiane. Eu cantava todos de cor. Meu de Deus, cor. é coisa de Deus. Mas é porque a gente ouvia muito, né? Não tinha tanta opção hoje com a internet. Então só tinha aquele CD, então você ficava o dia inteiro ouvindo. É Hoje verdade. não, hoje você acaba ficando, como é que fala? Meio assim, desmanzelado. Porque tem várias opções no YouTube. Antigamente a gente tinha um CD ali e tinha que ouvir o CD que eu vi inteiro. inteiro. É verdade. É verdade mesmo. E eu me... Irmã, eu vou chamar um louvor agora. Amém. E no próximo bloco a gente continua contando o seu testemunho. Amém. Amém? Vamos Amém. ouvir um louvor. O Matheus vai colocar um louvor pra gente agora. Glória a Deus. Hoje eu vim aqui pra te falar que não acabou. Hoje eu vim aqui pra te dizer: essa luta não é pra te matar. Você não está sozinho. Deus está contigo. É só uma questão de tempo. Isso tudo logo vai passar. E já tá decretado. Se o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. Se o Senhor já falou, vai acontecer. Deus tem poder. E já tá decretado. Se o Senhor te prometeu, Ele vai fazer. Se o Senhor já falou, vai acontecer. Deus tem poder. E o impossível Deus faz acontecer. Hoje eu vim aqui pra te falar
te matar. Você não está sozinho. Deus está contigo. É só uma questão de tempo. Isso tudo logo vai passar. Já tá decretado. Se o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. Se o Senhor já falou, vai acontecer. Deus tem poder. Já tá decretado. Se o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. Se o Senhor já falou, vai acontecer. Deus tem poder. O impossível Deus faz acontecer. É no cenário mais difícil que Deus gosta de operar. Quando tudo tá improvável, Ele vem pra te ajudar. E já tá decretado. Se o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. Se o Senhor já falou, vai acontecer. Deus tem poder. E já tá decretado. Se o Senhor te prometeu, Ele vai fazer. Se o Senhor já falou, vai acontecer. Deus tem poder. O impossível Deus faz acontecer. O impossível Deus faz acontecer. Deus faz acontecer. Você acabou de assistir esse lindo clipe da cantora Caroline Thalita, né? Gente, que clipe lindo, né? Creio que em breve ela estará aqui conosco, contando um pouquinho da história dela. E a gente vai voltar aqui com a cantora Amanda, né? Que está contando um testemunho tremendo. E você que está aí, já compartilha. Manda aí nos grupos, manda para os seus parentes, porque a gente está muito emocionante o testemunho da irmã. Amém. Irmã, pode continuar contando para nós, né? Você estava falando da questão das fitas cassete, né? Que você comprou, ganhou. É verdade. Então, aí eu comprei essas fitas e a gente participou lá no culto, né? Nem minha avó acreditou no momento, mas amém. Aí o Senhor começou ali a trabalhar e comecei a adorar o Senhor. E a primeira promessa que o Senhor fez, o Senhor usou um pregador que veio no culto. Entre 9 e 10 anos eu tinha aproximadamente também. E Deus usou esse irmão para falar, olha, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, para louvar o meu nome, adorar o meu nome. As nações irão te ouvir, o povo irão ouvir a tua voz, porque eu te escolhi. E não é para se vender, não é para se corromper, porque você é a diferença, tal, tal. Amém. E Deus sempre usando pessoas para falar conosco. E eu me lembro, né, que começava a pregar nas escolas, Léo. Eu pregava para todos os meus amigos. Alguns tiravam sarro, sabe? Você brincava daquele negócio de culto no lar? Sim, eu fazia com meus amigos, com meus irmãos. Porque o meu sonho quando era criança era ser pastor. Isso. Até hoje o Senhor fala que eu tenho uma promessa daqui a uns anos, quando eu ser mais velho, para ser pastor. Mas quando eu era criança eu queria, porque queria ser pastor, queria andar que nem pastor, com a Bíblia na mão, eu que dirigia o culto. Era culto, eles falavam que era culto doméstico, né? Aqueles cultos pequenos.
Ixi, eu chamava meus irmãos, vamos fazer o cultinho nosso, vamos. Mas que cultinho Brincava é esse? de culto. Aí eu colocava eles lá para ler a palavra, eu cantava os hinos da harpa. Engraçado que minha avó me ensinou, Léo, cantar quase todos ali do número 1 até eu acho que o 400, 500 e pouquinho da harpa cristã. Minha avó que me ensinou, eu conheço quase todos os hinos da harpa cristã, que a minha avó me ensinou, sabe? Alguns louvores de inário também. Tudo que ela foi me ensinando ali, me orientando. Então, ela é uma intercessora do meu ministério. Enquanto muitos não acreditavam, e tem muitos que não acreditam, né? Olha e diz, é incapaz, mas a gente serve um Deus, como eu disse, que agindo ele, ninguém impedirá. Tem cuidado, né? Com certeza. Aí eu vejo o cuidado do Senhor, que é um cuidado especial. E eu me lembro que comecei a ministrar aos 11 anos de idade. Comecei a ministrar na Assembleia de Deus, lá da onde eu congregava, no União da Vitória, né? Comecei ali a ministrar, fui começando a Você pregar. sempre foi de Londrina mesmo? Sempre de Londrina, sempre. Sempre de Londrina. A gente morava antigamente, eu vim para a União da Vitória, eu tinha aproximadamente 1 ano. Então, a gente tem tantos talentos aqui em Londrina. Eu estava falando para a Mara essa semana, a Mara que está aqui nos nossos estúdios, que eu sempre morei aqui, mas eu te conheci tem uns 2 anos, né? Uns 2 anos. Mas é muita gente que tem aqui em Londrina. Às vezes as pessoas acabam ficando escondidas, né? Mas verdade. eu creio que Deus, o Senhor tá trazendo as pessoas, assim, né? Porque a gente tem muito talento, pessoas que pregam muito bem, que cantam muito bem. E eu lembro que a primeira vez que eu te vi, eu acho que foi na igreja do pastor Charles. Foi na igreja mesmo. do pastor Charles. E aí eu falei pra mãe do Charles, eu falei, nunca vi uma pessoa cantar perfeitamente igual a Lauriette. Porque o hino da Lauriette é muito alto. É alto. Muito alto demais. Eu amo Lauriette. Eu sempre escolho, tipo, Damares, Cassiane, mas Lauriette é o meu forte. Só 300, amo louvar só 300. Quase todas as igrejas que eu vou, é um hino pentecostal. Pena que ela não canta, né? Até eu falei pra ela. É um hino acho muito bonito aquele Valente que ela canta. O Valente, eu tô ensaiando ele pra mim cantar também. Adorando, que é muito lindo. É um dos novos, É um dos novos. É muito lindo. Então, eu vejo assim... é um timbre. Já participei de alguns eventos. Mas, a gente tá esperando a promessa, né? Mas a gente tem que correr atrás da bênção também, né? A gente tem que ir a acordo com a promessa que Deus fez para as nossas vidas. Mas eu creio, irmã, que a questão de gravar, nós estamos aqui com a Mara. A Mara tem um testemunho tremendo. Ela gravou agora, né? Olha a só. trajetória que ela passou. Então eu creio assim que Deus, ele tem um projeto para cada um. É que nem Com eu. certeza. Eu queria muito ter gravado quando eu era criança, mas eu gravei, eu acho que eu tinha 18, 19 anos. Eu acho que eu já tava muito, mas tem pessoas que gravou muito mais velho. Porque eu acho muito lindo quem gravou quando era criança, mas a questão tudo, eu acho que não é nem questão financeiramente. Não. Porque quando Deus, ele tem um projeto na vida da pessoa, Deus levanta pessoas que você nem imagina, não. É o tempo de você gravar e eu vou te patrocinar e acabou. É verdade. Porque eu já vi, igual a Cassiane mesmo. A Cassiane, ela conta que o primeiro disco dela foi com 8 anos. Foi um cara que chegou e falou assim, o Senhor me tocou que é pra dar o disco pra você. Na época era muito mais caro que hoje. É verdade. Lauriette é a mesma coisa. Então, tipo assim, quando Deus, ele tem uma pressa ali de poder te usar, Deus, ele já faz com que você grava com DBB. Só que tem pessoas que vai passar pelo um processo. Um processo. Mas eu creio que tá chegando um tempo novo de Deus na tua vida. Amém, eu creio. Eu creio que Deus, ele já tá aqui, só de você estar aqui já é uma porta que ele tá abrindo. Com certeza. Né? De repente tem alguém aí que possa ser tocado por Deus, fala assim, eu vou abençoar aquela irmã, vou dar uma gravação para aquela irmã. Então a gente trabalha dessa maneira. O Senhor, né, melhor dizendo, ele trabalha dessa maneira. O nosso Deus, ele sempre vai agir em dias que pra gente é comum. Eu sempre uso essa frase. Em dias de guerra. Um dia que você tá ali, ai meu Deus, hoje não vai ter nada. Ali que Deus, ele te surpreende. É verdade, com toda certeza. Mas eu vejo mesmo, Léo, o cuidado do Senhor, porque quem imaginaria eu estar aqui nessa noite, né? Quem imaginaria? Nunca passou na minha cabeça, mas engraçado que esses dias, eu até comentei com você, né, no dia que você me convidou, ai Amanda, vamos lá, eu vou agendar para você participar do podcast. Foi lá na igreja do irmão Luiz, é Luiz, né? Isso mesmo. Aí eu falei assim, nossa, eu tava em casa uns dias anterior e comecei a ver, entrei no YouTube e comecei a ver lá alguns pastores, cantores participando do podcast. Eu falei, será que um dia eu vou? Será que eu vou participar mesmo? E pensei, sabe? Só pensei assim na minha mente, olhando, e falei,
Amém. Seja feita a tua vontade, Senhor. E daí, de repente, o Léo... se encontrou. Se encontramos lá no congresso. E assim, às vezes, é tipo assim, é tantas pessoas que às vezes eu procuro, quem eu vou chamar? Mas aí o que acontece? É tantas pessoas que a gente acaba esquecendo. Sim. Né? Aí no dia eu lembrei de você, eu falei, nossa, eu poderia ter chamado ela, mas tudo é a questão de Deus. A nossa vida é um tempo, dirigida por Deus. É igual, tipo assim, era pra você ter vindo segunda. Mas não foi da vontade do Senhor e o Senhor preparou hoje. Então a gente não entende a forma como Deus trabalha. Com certeza, porque a Bíblia diz, né, um tempo para todas as coisas. Hoje eu tô vivendo um tempo novo pra minha história, pro meu ministério. E eu vejo o cuidado de Deus, como eu disse. Comecei a ministrar, né, nas escolas, pregando, em eventos. Eu me lembro que a primeira pregação foi, sabe, meu Deus, eu tremia que nem vara verde. Até hoje, né, a gente tem um temor e um tremor da palavra de Deus, que é algo muito forte, até para adorar o Senhor. Eu sou uma pessoa assim que eu falo, meu Deus, Senhor, não deixa o ego tomar conta de mim, meu Pai. Meu Deus, eu morro de medo, Léo do céu. Mas amém, mas eu vejo as promessas do Senhor trazendo para o dia de hoje, através daquilo que eu vivi lá no passado, pessoas que nem me conheciam chegar e falar, eu vou te vestir, eu vou te calçar, eu vou suprir todas as suas necessidades. E tinha época, eu contando em uma das minhas ministrações esses tempos atrás, tinha uma época em que eu olhava, eu abria o guarda-roupa e só via aquelas mesmas roupas repetidas quando eu era criança, sabe? Você olhava todas as irmãs, todas arrumadinhas, eu falava, meu Deus, eu quero algo novo. E eu contei chorando esse testemunho, que para mim comprar uma roupa nova e um sapato novo, a minha avó ia no centro uma vez, tipo assim, no final do ano, para poder estar me abençoando com a roupa e com um sapato. Era só na época do Natal. Então, a época do Natal era algo assim que eu não via a hora de chegar, né? Só para ganhar um sapato e uma roupa, Léo. Mas amém. Aí o Senhor sempre dizia, eu vou te vestir, eu vou te calçar. E hoje eu vejo a mão do Senhor. Porque o Senhor tem usado pessoas para me abençoar com roupa, com sapato, com tantas coisas, sabe? E eu vejo o cuidado do Senhor. E eu vejo as promessas do Senhor sendo cumpridas na minha história. E, como eu disse, há um tempo para todas as coisas, né? Há um tempo pra gente chorar, há um tempo pra gente chorar. Né? A gente não entende, Senhor, porque eu tô passando por esse processo, mas sempre depois de um deserto vai ter um jardim nos esperando, uma bonância. Eu creio. E sempre o Senhor vai permitir a gente passar por situações pra gente ter uma estrutura, porque já imagina a gente chegar ali para pregar. Né? É o que uma vez eu falei tanto para Deus isso, porque eu falava assim pro Senhor quando era criança, mas meu Deus, eu vejo fulano que que veio do mundo, teve um testemunho, tem hoje, o que eu vou? Eu falando pra Deus, eu questionando com Deus. Eu comecei a passar uns desertos, menina do céu. Que aí eu comecei a entender que tipo assim, que era necessário eu passar por aqueles desertos pra mim lá na frente ter conteúdo. Então é muito gratificante quando você fala assim, eu passei por isso, o Senhor me fez vencer, eu passei por esse vale de enfermidade e o Senhor me fez vencer, né? Mas é difícil você passar ali, você receber um diagnóstico de um médico que você tem uma doença ali, e você falar, não, meu Deus é maior e ele vai fazer. Porque não é qualquer pessoa que tem que acaba tendo uma estrutura. É verdade. Né? Mexe com a nossa cabeça, mexe com né? E é aquele mil e uma coisa que você sabe como é que é. Você falando aí de enfermidade, eu me recordei agora de uma vez, eu tinha uns 10 anos mais ou menos, estava para completar 10 anos de idade. E saiu um carocinho, Léo, aqui do lado aqui. E eu falei pra minha avó, saiu um carocinho aqui do lado aqui do meu pescoço. E eu já estava cantando nessa época. Tinha mais ou menos um ano e pouquinho que eu estava cantando. Aí minha avó falou, não, deve ser coisa da garganta, vai passar. Quando foi no dia anterior, Léo, quando eu levantei, isso aqui estava dessa altura. E meu pescoço já tinha entortado. Já era uma seta, né? Era uma seta. E aquilo, meu pescoço foi inchando, foi passando semanas. Aí, além do pescoço inchado, a minha boca encheu de ferida, a minha garganta infeccionou, parecendo uma íngua. Os médicos olhavam e diziam que era uma íngua, mas eu acho, na minha opinião, que é uma seta maligna. Então, porque eu adorava o Senhor, sabe? Glorificava o Senhor. E foi mais de um mês nessa luta, com o pescoço torto, não conseguia ir para lugar nenhum, só na cama, febre alta, medicamento e nada de passar. Aí teve uma vez que eu falei pra vó, vó, eu não aguento mais essa situação, eu acho que eu vou morrer. E me despenquei na mesa chorando. Só que o interessante é que o programa estava na Rádio Difusora de Londrina.
tinha um pastor, eu não me recordo quem era o pastor, mas eu lembro como hoje. Eu me debrucei na mesa, porque eu não comia mais. Eu só tomava água e era aos poucos também, porque eu não aguentava. Aquilo parecia que estava trancando tudo. E enquanto eu me debrucei ali na mesa, ela estava com a programação passando, o irmão lá da rádio falou assim, você criança, que você falou que hoje você vai descer a sepultura. O Espírito Santo de Deus me disse que a partir de hoje você vai ser curada e você vai fazer a vontade do Senhor. Deus. E depois que ele falou isso, Léo, eu me levantei, foi como o Espírito Santo entrasse em mim, arrancasse aquilo lá, e eu me levantei, já fui comer e já fui brincar e Jesus me curou. Fora as outras enfermidades que a gente vem passando. Ela conta que eu tinha uma faringite muito grande na narina. Quando eu tossia, era aquela tosse bem rouca, sabe? Sangrava. Aí ela me levava lá na Deus é Amor. Os irmãos revelavam que Deus estava dando livramento, sabe? Livramento de morte, livramento de ser algo pior. E Jesus curava ali na hora. Ela saía correndo. A gente que louva, né, irmã? O diabo, ele perdeu. Como é que fala? Ele que era o anjo de luz, que louvava. Que adorava então, o Senhor. A pessoa que louva, ela é uma pessoa assim, que ela enfrenta mais luta do que quem só prega. Por quê? Porque a gente que louva ali, o louvor, ele tem um poder muito mais grande do que a palavra. Porque o louvor, a pessoa ali, ela se sente atraída. Às vezes a palavra não. A pessoa deixa passar despercebido, mas às vezes você está louvando ali, às vezes você louvando na igreja, alguém passando na rua, às vezes você nem vê, mas a pessoa que está ali na rua está parando para escutar. Uma vez eu fui numa igreja esse tempo atrás, e eu cantando lá, ministrando, e um monte de menina, assim, passando, parou e ficou lá, ó, chorando, ouvindo, e elas não quiseram entrar no culto, mas ficou ali sendo tocada pelo louvor. Então, às vezes, a gente paga um preço que a gente nem sabe por que tá pagando. Realmente. Porque no mundo espiritual há um efeito muito grande de quem louva. É verdade. Né? Eu queria só chamar mais um louvor, porque senão, irmãos, é muita história. É muita história. É muita história. E eu gosto de gente assim, que fala. O Matheus tá ali. E eu quero chamar um louvor com a cantora Mara Bicudo, Quando Jesus Chega. Nesse clima de milagre. Glória a Deus. Nesse clima que Jesus, ele vai chegar aí onde você está. Você que está com uma enfermidade. Você que está precisando de algo da parte de Jesus. Receba esse louvor profético. Que fala quando Jesus chega, creia que ele vai chegar nesta noite com o milagre que você precisa, em nome de Jesus. Amém. O que fazer quando todos os recursos já se acabaram e a única esperança já chegou ao fim? E parece que a vida se acabou pra mim. E hoje, pela segunda vez, neste lugar sombrio, trago deitado no esquife esse corpo frio do meu filho. Em angústia e dor, sem forças pra gritar. Vejo o homem se aproximar com um olhar de compaixão. Me disse: não chores, minha esperança voltou e o meu choro acabou. Quando Jesus chega, a vida vem. Ele para o enterro, não tem pra ninguém. Vem tocando no esquife do filho da viúva de Naim. Quando Jesus chega, a vida vem. Quando Jesus chega, não tem pra ninguém. Quando ele chega, o milagre tem. Quando Jesus chega, a alegria vem. Em angústia e dor, sem forças pra gritar, em meia multidão, vejo o homem se aproximar com um olhar de compaixão. Me disse: não chores, minha esperança voltou e o meu choro acabou. Quando Jesus chega, a vida vem. Ele
enterro não tem pra ninguém. Vem tocando no esquife do filho da viúva de Naim. Quando Jesus chega, a vida vem. Quando Jesus chega, não tem pra ninguém. Quando ele chega, um milagre tem. Quando Jesus chega, a alegria vem. Quando Jesus chega, a vida vem. Ele para o enterro, não tem pra ninguém. Vem tocando no esquife do filho da viúva de Naim. Quando Jesus chega, a vida vem. Quando Jesus chega, não tem pra ninguém. Quando ele chega, um milagre tem. Quando Jesus chega, a alegria vem. Quando Jesus chega, até a tristeza salta de alegria. Oh, glória! Você acabou de ouvir uma linda canção, Quando Jesus Chega, da cantora Mara Bicudo, que em breve estará aqui conosco, hein, contando o testemunho dela. Estamos aqui com a cantora Amanda Oliveira e ela vai continuar, gente, compartilhando conosco um pouco da sua trajetória. Eu creio que vai ter que ser uns 2 podcasts, né, missionária? É grande que o é testemunho. história, hein? É história para contar, e meu Deus, Deus tem feito, nossa, coisa extraordinária de pessoas chegar, como o Léo disse, né? Eu tá louvando ao Senhor, pregando, e eu tá em eventos e pessoas ficar parando, sabe, também para ouvir. E lá no cantinho, cochichando e cochichando. Daqui a pouco chegar e falar, meu Deus, você canta lindo, hein? Parabéns. Nossa, eu senti tocada pelo Espírito Santo. Então, eu vejo assim, Léo, as mãos do Senhor, porque a palavra diz, não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, né? A palavra diz. Muitas das vezes a gente nos sente, assim, inferior, que não é capaz, mas eu vejo o cuidado do Senhor. E através de enfermidades que a gente passou, eu me recordo, Léo, isso tá recente, vai fazer 3 anos, eu tava com uma gestação e era o meu 3º bebezinho, depois do Heitor. Antes do Heitor, né, no caso. Era a 3ª gestação. Uhum. E eu falo assim, é um processo que a gente passa, e tem processo que a gente procura, mas tem processo que o Espírito Santo mesmo permite a gente passar, sabe? Sim. E eu me recordo que eu não aceitei essa gestação. Eu tava assim, tão empenhada na obra do Senhor, de cantar e de estar livre, sabe? E adorar o Senhor. E eu falei, eu não quero mais filho. Meu Deus, eu não quero. E comecei a reclamar, sabe? E falar, eu não quero. Pra que mais filho? E aquela reclamação. E eu me recordo, Léo, que o Senhor permitiu eu perder o bebezinho. Permitiu eu perder o bebezinho. E eu tive que passar por esse processo de dor, mesmo não querendo, mesmo não aceitando. Sentiu, né? Aí depois que eu perdi, aí eu senti a dor. E daí eu me recordo que eu fui ministrar em um congresso de mulheres na Igreja Luz do Mundo. Não sei se é João Turquino, Cambé, eu não me recordo. Isso vai fazer 3 anos. E eu fui com o neném dentro de mim, morto. Porque a enfermeira disse assim, a gente precisa esperar o bebê expelir, né? Porque já estava morto ali, eu estava praticamente já de 3 meses. Nossa. Então eu passei um processo de dor que eu falei, meu Deus, que sofrimento. Mas mesmo assim, fui pregar o Senhor, adorar o Senhor, pregar a palavra, mesmo com um bebezinho morto. Então tem coisas que a gente passa, enfermidade, provas, luta, que a gente olha, meu Deus, é tão difícil. Tem coisas que o Senhor permite a gente passar, mas tem coisas que a gente pega com a mão. E eu me recordo que eu fiquei um tempo fora do Evangelho. Então você chegou eu cheguei se afastar. Até hoje eu falo, meu Deus. Mas isso recente? Não, foi em 2010. Foi seu primeiro filhinho, então? Em 2009. Não, o primeiro filhinho foi agora, vai fazer 3 anos que eu perdi. Aí depois dele veio o Heitorzinho, que é a promessa, né? O Heitorzinho tem 1 aninho. Então o teu filho mais velho é um menininho. Você tem a menininha? Tem a menina de 13 e tem o Daniel de 11, e tem o bebezinho agora. Então em 2010 você Eu saí fora do Evangelho em 2010, voltei... 2009 que eu saí, perdão. Saí em 2009. Sabe quando eu olhava assim, eu falava, Jesus, o Senhor falou, o Senhor que iria fazer, né? E eu comecei a me revoltar com o Espírito Santo. E daí comecei a ficar rebelde dentro de casa.
relacionamento assim, que eu falava assim, meu aquela Deus do fase céu, de aborrecente, minha mãe fala. E, ai, graças a Deus eu passei por essa, mas eu não fiquei revoltada eu assim. fiquei revoltada com Deus, Eu ficava sabe? revoltada assim com a minha mãe de pegar muito no meu pé pra ir na igreja. Mas tipo assim, eu sempre gostei muito de estar na igreja, de estar no grupo de jovem, estar envolvido com as coisas da igreja. Tipo assim, eu não gostava de estar ali, tipo assim, no meio da criançada, mas eu gostava de estar no meio do povo adulto ali, falando de mistério, orando. Mas isso daí foi um trabalhar mesmo de Deus pra mim ter uma certa maturidade, porque no decorrer da nossa vida, enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai ter dias que o diabo vai soprar pra gente Altos querer e sair da baixos. presença. Foi mesmo, né? foi o que aconteceu comigo, por algum deslize assim, e não acreditando mais nas promessas de Deus, eu saí. Fiquei 5 anos fora, mas eu me lembro, Léo, que daí foi um congresso em 2014. Eu fiquei 5 anos fora. Quando foi em 2014, eu fui no congresso de jovens. E eles falando, Amanda, volta pra Jesus. Sempre quando eu ia nos cultos, sabe? Eles falavam, volta pra Jesus. Não, eu não quero saber de Jesus. Aí os irmãos iam orar na casa da minha avó. Eu fechava a porta. Eu falava, eu não quero saber dessas crentaiadas. Mas do nada, assim. Do nada, eu me revoltei contra Deus, contra os irmãos. As pessoas olhavam e diziam, não é a Amandinha. Não é a Amandinha. Essa não é a Amandinha. E sabe, eu com uma ira tão grande. Eu falava, eu conheço a palavra. Eu não preciso ninguém orar por mim. Não preciso de palavra. Eu já conheço, então deixa eu no meu canto. Foi ficando rebelde, comecei a se embriagar, comecei a fazer todas as coisas que o inimigo estava querendo ali na época, mas o Senhor nos permitiu vencer essa fase. Quando foi em 2014, eu me lembro que em um congresso de jovens, não foi preciso ninguém ficar ali na minha cabeça, mas o Espírito Santo me levou na frente. Foi como se o anjo estivesse pegando os meus braços. Antes de você se desviar da presença, você já recebia convites para ministrar. Sim. 2008, 2008, 2007. Ah, então já tinha um ministério consolidado, né? Sim, tipo assim, já tinha. Pregava para muitos eventos, sabe? Nossa, congressos. Então você já tinha um certo conhecimento. Já tinha. As igrejas já te conheciam na Sim. tua região. Quando eu saí, meu Deus do céu. um espanto. Eu saí, era mais de 40 jovens na época. Foi saindo eu, foi saindo um, foi saindo dois. Que tinha com você como um espelho. Como um espelho. Foi saindo aí, sabe? Aí isso me dói até hoje, porque tem alguns que já desceram a sepultura, sabe? Distanciado. Eu falo, ô Senhor, é complicado, sabe? Eu fui saindo um, foi saindo dois, foi saindo 3. Quando veio, só tinha 3, 4 jovens. Meu Deus. Era cheio de jovens, sabe? E eu me lembro que em alguns congressos, nossa, era muito marcante. Nossa, Deus se fazia presente ali. E, nossa, era coisa linda mesmo de você olhar e ficar, meu Deus, a gente ia pra vigília, sabe? No outro dia você estava até sem voz, mas você voltava pro culto de Santa Ceia, você orava, você dobrava os joelhos, você Hoje orava. já não tem mais isso, né, irmã? Não tem. Hoje já é bem difícil, assim. As vigílias, meu Deus do céu, as vigílias hoje nem se compara ao que era há mais de 20 anos atrás. Realmente. Mas aí eu fiquei esse período fora, mas o Senhor nos permitiu. Esse dia eu conversando com as crianças, começamos a rir. Porque até nisso a gente veio o cuidado de Deus, que eu me lembro que meu tio falou, não encosta na porta, que a porta não fecha. E eu encostei na porta. Naquilo que ele foi fazer, a curva ali pra gente levar a minha cunhada, eu caí de dentro do carro, fui rolando, e caí. E se vem um ônibus? E se ele tivesse em alta velocidade? Quem sabe eu tinha batido uma cabeça, tinha morrido sem salvação, porque estava fora da presença de Deus. Mas isso era uma fúria do diabo, né? Porque como você estava ali fora da presença, o diabo queria ceifar a tua vida para poder... Mas você pode ver que o cuidado de Deus, né? Quando Deus ele escolhe uma pessoa, por mais que a pessoa não queira, o Senhor vai dando corda. É verdade. Né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Foi o que aconteceu. Aí eu tive que vir pela dor. Porque antes de eu voltar para a igreja, o meu filho, né, passou por alguns processos. O Danielzinho passou por alguns processos. Perdeu o rim. Ele só tem um rim. E eu olhava e dizia, não, isso aí não tem nada a ver. E Deus usou uma pessoa para falar. O Senhor já... Você vem para minha presença, porque se não vir, eu tiro seu filho. E eu dentro do quarto passei, Léo, Natal, passei Páscoa com ele lá, com sonda enfiado dentro dele, sabe? Então é complicado, mas eu não queria vir para Jesus. Eu gostei do mundo. A minha vontade era ficar no mundo. É porque quem geralmente experimenta o mundo uma vez, né? Quer ficar no mundo. E eu falava, eu não quero voltar para a igreja. E o Senhor falando, usando pessoas, você volta, porque eu vou tocar naquilo que você mais ama. E tem que as pessoas têm esse pensamento,
a igreja é algo fechado. Eu já penso o contrário. A gente tá servindo a Deus, a gente é livre. Por quê? A gente é livre. Parece que você tá ali no mundo, você tá livre, mas você não tá livre. Não. Porque quando você serve a Jesus, você tá livre. Você, tipo assim, dobra o seu joelho. Pai, eu preciso disso. Pai, me guarda disso. Ele vai guardar. É verdade. Porque o Senhor, ele não rejeita a oração de um justo. É verdade. E quando você não tá ali na presença, como Deus, ele vai te responder. Às vezes, pela misericórdia, ele até responde. Mas quando você tá ali, que o Senhor vê que você tá abrindo mão, que você tá servindo a ele, é totalmente diferente. É verdade. Isso é você ser livre. Você verdade. colocar a sua cabeça no travesseiro e você falar assim, Deus está cuidando de mim. Independente Com certeza. do que o médico falou para mim, independente do que o juiz falou para mim, independente se a minha dispensa tá sem nada, se eu não tenho aquela roupa que eu queria, mas a certeza que se verdade. eu morrer hoje, eu tenho o direito da salvação. É verdade, com certeza. Mas eu olhava e dizia, eu não quero mais, mas aí o Senhor permitiu, né? E depois de lá pra cá, Léo, quando foi em 2021, mais ou menos, comecei a cantar, sabe? Aí comecei a cantar bastante, ministrar. Você voltou então em 2020? Não, voltei em 2014, só que em 2015... Aí você deu uma parada do ministério, assim. Até você voltar tudo de novo, até você ficar naquela... Porque o naquele ministério, na desempenho. verdade, irmã, eu fiquei, eu acho que 2 anos só na minha igreja. Na igreja que eu congregava. Eu não queria, porque o ministério, você tá ali, você paga um preço. Né? Pessoas se levantam, o diabo se levanta. Então, quando você tá na igreja só no banco ali, você não tem aquele preço. Mas quando você põe a mão no arado, filho, o negócio pega fogo. Pega fogo, é verdade. Então eu fiquei meio assim. Aí o Senhor falou que era um tempo que eu tinha que ficar, porque ele tava me preparando. Só que aí eu gostei. Eu falei, não vou voltar mais cantar em igreja nenhuma, não. Vou ficar só aqui. Aí eu comecei a fazer só núcleo de oração. Eu ia nas casas de pessoas que eu conhecia, com amigos meus. Porque o meu sonho era ser pastor. Oh, meu Deus. Então eu ia lá, eu pregava, eu orava na água, eu fazia, lá onde eu moro, lá no Ana Rosa, no Tupi, fazia núcleo de oração. Meu Deus. E eu fazia, orava, todo mundo ia nas biqueiras. E aí aquilo começou a me crescer. Eu falei, não, agora eu vou ser pastor, acabou. Aí o Senhor usou uma pessoa, eu fui na casa de uma pessoa que estava necessitada de uma campanha, que o filho dela era usuário, e toda vez que eu ia lá, o filho dela incorporava e saía fora da casa. Meu Jesus Só que deu Cristo. entrar, porque quando a gente tem a presença é assim. É verdade. E aí, quando tava... Eu fiz 7 segunda-feiras, se eu não me lembro. Isso em 2018. 2018. E aí, na última segunda-feira que eu tinha que ir, aquela irmã, ela era uma pastora. Só que ela pediu ajuda pra mim, com mais uns amigos meus, pra gente orar. E aí Deus usou ela e falou assim, Deus manda te falar que é o tempo de você voltar com o teu ministério de cantar. Meu Porque Deus, ele permitiu forte. esse tempo pra você amadurecer, pra você ter uma estrutura. E eu falei, não, irmão, não quero mais esse negócio de ficar cantando em igreja, não. Porque você sabe como é que é luta. A Mara luta. tá aqui, ela sabe. Não é nem questão luta com as pessoas, é o espiritual. O espiritual, é verdade. O espiritual. E aí usou outra pessoa que eu fui na casa orar também, aí eu falei, não, vou ter que voltar. Meu Deus. Aí, mas só que, tipo assim, eu não voltei por vontade própria, não. Deus permitiu uma certa situação lá, apertou, eu tive que... É dessa forma, é igual eu. Permitiu passar o vale pra gente voltar, porque por mim, minhas forças estavam ilimitadas. É porque as pessoas, irmã, o que acontece? A pessoa quando vê um cantor, um pregador, as pessoas só olham a questão do status. Porque fulano tá viajando, fulano tá lá não sei aonde. Agora as pessoas olham pra mim, acham que é 1001 rosas, mas não sabe os bastidores. Não sabe os Pra você espinhos. tá ali, é gostoso você tá ali, você conhecer pessoas que são conhecidas, Deus te colocar em lugares grandes. Mas não é só aquilo ali. Não mesmo. Não é. Você tem processos, tem dia que você vai chorar, tem dia que você vai subir em cima de um altar, você que prega muito. Você vai pregar algo que você queria que pregassem pra você. É verdade. Deus vai te usar algo pra entregar pra uma pessoa que você queria que entregasse pra você. É dessa Às forma. vezes você vai pregar sobre cura, sendo que você precisa. Ser Às vezes curado. você vai pregar sobre prosperidade, sendo que você precisa. É dessa forma mesmo. É dessa forma. Então, são processos que a gente olha e fala, meu Deus, mas eu vejo o cuidado de Deus, Léo. Eu vejo as portas se abrindo, né? Então, Senhor, eu me lembro que em 2022, eu olhei e falei, eu não vou mais cantar. Vou ficar só na minha igreja. Eu abri a boca para falar, e a partir de hoje eu não saio mais para lugar nenhum, só vou ficar na minha igreja. Pra quê?
Até hoje eu vejo... Tem dia que eu nem descanso direito, sabe? Eu saio muito pra glória de Deus. Que você regaça a manga mesmo. E eu vejo, eu acho bonito em você, até eu converso muito com a Mara sobre isso, porque você não faz acepção dos lugares que te chama. Claro que tem lugares que a gente não tem que ir, porque a gente sabe que é lugares desconcertados. Sim. Mas eu falo assim, questão de ser pequeno ou grande, eu vejo sempre você ali e tal. Verdade. E isso é louvável. Deus, ele honra pessoas assim. É verdade. Porque muitas das vezes tem pessoas que começam a crescer, só querem em lugares grandes. Só querem em tal lugar, assim, assim. E a obra de Deus não é assim. A obra de Deus vai muito além disso. Né? A obra de Deus vai num lugar pequenininho, num lugar grande, num lugar de status, um lugar escondido. Teve época de eu cantar só para minha filha. Fui convidada para cantar numa campanha. Tava minha filha, o meu esposo, meu outro filho, minha sogra e mais 2 irmãs. Aí a irmã olhou para mim e falou: irmã, se a irmã não quiser participar do culto e ir embora, pode ir. Eu falei: que isso, irmã? Tá aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vamos adorar o Senhor. E aqui Deus vai bradar. E desceu uma glória tão grande ali, só nós glorificando ao Senhor. Uma presença linda. E eu vou, Léo. O Senhor honra, né? Ele honra, ele honra. E eu creio que o Senhor vai fazer muito mais na tua vida. A gente está chegando no final, por incrível que não pareça. É muita história. Mas já deu 1 hora o programa, é 1 hora só o programa. E eu quero te agradecer. Amém. Eu quero marcar outro dia para você poder vir, continuar Com contando certeza. mais e mais. E eu creio que da próxima vez que você vir, já vai ter alguma coisa aí pra gente poder passar algum louvor seu. Eu creio. Né? Eu creio que Deus, ele vai abrir as portas para você. E eu quero agradecer você. Amém. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu creio que pessoas foram edificadas, Amém, pessoas foram alcançadas através do seu testemunho, que Deus possa abençoar o teu ministério. Você que deseja agendar a cantora, né, a missionária, para estar pregando no teu evento, no teu culto de mulheres, eu queria que você deixasse o teu contato, as suas redes sociais também. Sim, com toda certeza. Cantora Amanda Oliveira, né, gente? Obrigado, Léo, foi um prazer estar aqui com você. Vou deixar aqui meu contato, é 43 984 02 8818. Meu Facebook está como Amanda Oliveira. Meu Instagram está como Amanda Cristina. Quem quiser seguir lá, gente, dá uma força aí para nós, tá bom? É uma honra que você possa ser impactado através desse lindo testemunho. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Gente, é isso. Então agende, entre em contato com ela, né? Uma mulher de Deus, leve para o seu congresso, leve para os seus eventos. Tenho certeza que Deus vai usar muito ela aí. Amém. Eu super indico ela porque a gente já conhece ela há um tempo, sempre quando o Senhor me dá a oportunidade a gente está junto. E eu creio que vai ser uma bênção. Quero agradecer a todos vocês, muito obrigado. E segunda-feira que vem tem mais. Segunda-feira que vem vai estar conosco aqui a cantora Mara Bicudo. Outro testemunho, gente, tremendo. E eu creio que vai edificar a sua vida. Então, já mande para os seus amigos. Você que está assistindo aqui novamente, manda para os seus amigos para que muitas e muitas pessoas possam ser alcançadas. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.